exterior, a história parecia terminada. A identidade da rainha tornara-se conhecida, o inimigo dos judeus foi morto e sua casa dada a Ester. Mordecai foi chamado à presença do rei, que o reconheceu e honrou como parente da rainha. Ele recebeu de Assuero o anel sinete e se tornou administrador da casa de Amã. Problemas resolvidos. Só que não. Havia ainda um decreto real em vigor, com data prevista para execução do povo judeu. Como essa história terminará? De acordo com os costumes persas, a lei de um rei não podia ser revogada. Assim, a solução encontrada pelo monarca foi estabelecer uma nova lei que desse uma contraordem, anulando assim os efeitos do decreto original. E agora, em nome do rei, escrevam aos judeus o que bem lhes parecer e selem o documento com o anel sinete do rei. Porque os decretos feitos em nome do rei e que foram selados com seu anel sinete não podem ser revogados. O documento foi imediatamente escrito e encaminhado às 127 províncias que faziam parte do reino de Assuero, pois havia muito espaço a percorrer e pouco tempo para fazê-lo. Se o primeiro decreto garantia o financiamento de ações militares contra os judeus, além de retirar destes a proteção do império, o segundo decreto, ao permitir que judeus formassem suas próprias milícias, eliminava a proteção real de quem tivesse se preparado para lutar contra eles. Dessa forma, sem a proteção real, judeus poderiam revidar qualquer ataque, e isso não seria um ato de rebelião contra a coroa. A cada cidade a que chegava um novo decreto, havia júbilo e espalhava-se a felicidade. Que grande virada, não é mesmo? Antes, choro, pano de saco e cinza. Agora, honra, regozijo e alegria. Muitos até se fizeram judeus, graças a esse novo decreto. O jogo virou e os papéis foram invertidos, pois Deus cuida de seu povo. Os inimigos do povo de Deus, que queriam ver sua morte, agora tornam-se alvo da vindicação dos judeus. Veja como a Bíblia relata essa inversão de papéis. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando a palavra do rei e a sua ordem deveriam ser executadas, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam apoderar-se deles, aconteceu o contrário, pois os judeus é que se apoderaram dos que os odiavam. As pessoas que antes estavam contando os dias para eliminar os judeus, agora se viam desesperadas tentando se salvar deles. E, na liderança, inspirando respeito, confiança e provocando temor, estava Mordecai, vestindo belas vestes reais. Quem diria, não? A imagem daquele homem arrasado, em total desespero, vestindo com pano de saco, coberto de cinzas e gritando de forma sofrida pelas ruas de Suzã, agora é substituída por alguém que se torna sinônimo de poder, força e confiança. Nessa guerra santa, houve muita morte e destruição. Somente na cidadela de Suzã foram 510 mortos, incluídos nessa conta os 10 filhos de Amã. A rainha Ester ainda pediu ao rei que o decreto se estendesse por mais um dia, para que os corpos dos filhos de Amã pudessem ser pendurados em forcas e expostos à vista de todos. E, nesse segundo dia, mais uma vez, o terror que os judeus inspiravam imperou em todo o reino. Houve ainda mais mortes. Esse terror pode ser explicado pela mudança do cenário, que acabou por transmitir poder aos judeus. Mas não podemos nos esquecer de que o temor aos judeus revela o temor ao Deus dos judeus, que vindicava a causa de seu povo. Enfim, as vítimas tornaram-se vitoriosas. Enfim, chegou para os humilhados a exaltação. O povo que esteve perto da extinção vê a promessa de Deus sendo cumprida. Sua existência será perpetuada. Depois de muitas lutas, provações, ameaças e humilhações, enfim, a possibilidade de celebração. Mordecai escreveu e enviou cartas a todas as províncias do reino, ordenando que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo mês, todos os anos, como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos. O mês em que a tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa. E que esses fossem dias de festa e de alegria, de troca de presentes e dádivas aos pobres. Assim foi instituído o Purim,
uma grande festa que celebra a vitória do povo judeu frente à sua iminente extinção e que é comemorada até hoje. Em lugar de contar as mortes, o Purim canta e celebra a vida. Nos últimos versículos do 9º capítulo de Esther, a rainha é citada pela última vez em seu livro como uma mulher gentil, amorosa e que possuía autoridade para confirmar a carta de Purim e recomendar sua celebração. E assim chegamos ao final desta caminhada. Aqui conhecemos Hadassah em sua origem humilde até se tornar Esther. Aprendemos com sua obediência. Desvendamos o percurso que a fez rainha. Descobrimos a soberba de Amã e acompanhamos sua derrota. Vimos como Esther foi amadurecendo ao ponto de se posicionar, reconhecendo seu propósito. Acompanhamos a transformação do choro de Mordecai num riso cheio de honra. Conhecemos através de Esther a narrativa da resistência judaica, com requintes literários, religiosos e culturais, e festejamos junto ao povo de Deus o Purim da vitória. Mas, como dissemos no início de nossa caminhada por esta bela e velha história, esta é uma narrativa que apontava para outra, superior e perfeita, a história de Deus. Não conhecemos simplesmente a judia órfã que se tornou a rainha da Pérsia, mas o Deus soberano que conduz a história de seu povo. Ele transforma o mal em bem, chama de filho o que era órfão, troca o choro e as cinzas por uma bela coroa, substitui o pranto e a dor pela unção de alegria, envolve os deprimidos e sem esperança com um manto de louvor e dá vitória ao que antes chorava a iminência da derrota. Apesar de Deus não ser mencionado sequer uma vez nos 10 capítulos do livro de Esther, ele revelou-se e agiu ao longo de toda a história, com soberania e providência, mesmo não sendo nomeado nos 157 versículos que compõem essa história. Vemo-lo presente em suas entrelinhas, a cada capítulo lido, a cada personagem apresentado, a cada trama desfeita, a cada cuidado com seu povo. Nessa história, não houve acasos, tampouco coincidências. Na sua história, acredite, também não há acasos ou coincidências. O que há é o Deus soberano, que com sua providência guia a você e a mim. Sua vontade é boa, agradável e perfeita. E a história é o palco que ele ordena com autoridade e poder. Nada o pega de surpresa, nada lhe desafia, nada lhe assusta. Ele é Deus.